Lição 13, Roboão e a divisão do reino. Onde foi a primeira vez que se ouviu falar de divisão? Onde aconteceu a primeira divisão? Alguém sabe falar? Onde aconteceu a primeira divisão na Bíblia? Quem foi o autor da primeira divisão? Fala, Vaz. No céu. Houve a primeira divisão. Todo mundo assinou aqui a folhinha? Primeira divisão foi no céu. O diabo quis tomar o lugar de Deus, arrumou uma galera lá para ir junto com ele. E de fato foi todo mundo com ele mesmo. Todo mundo foi derrotado junto. Mas lá onde aconteceu a primeira divisão, né? Então divisão sabe de quem é, né? A divisão sabe de quem pertence. Primeiro, o texto que nós vamos ler aqui é um pouquinho extenso, tá? Primeiro, eu quero ler capítulo 11 de 1 Reis, capítulo 11 de 1 Reis, versículo 26. Alguém pode ler deixa que eu vou ler aqui o primeiro. Na verdade, alguém lê o primeiro que eu vou ler o segundo texto aqui, tá bom? 1 Reis, capítulo 11, verso 26. 11, 26. 26. Até Jeroboão, filho de Nebat, e Mateu, de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe era mulher de Ufa, o nome Zerubabel, também levantou a mão contra o rei. Certo? Também levantou a mão contra o rei. As versões são muito interessantes, né? 1 Reis, capítulo... Oi? 1 Reis, capítulo 11, verso 26, que foi lido. Eu queria continuar. A irmã leu até o 26. Vamos ler? Vamos ler. Tá. Lê até o 35, por favor. Agora 27 até o 35, dando continuidade. E esta foi a causa porque levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Milo e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. E o homem de Jeroboão era varão valente. E vendo Salomão a este mancebo, que era laborioso, o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías. Isso aí. Aías, Aías. o silonita, no caminho. E ele se tinha vestido de um vestido novo, e sós estavam os dois no campo. E Aías pegou o vestido novo que sobre si tinha e o rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém, ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que elegi de todas as tribos de Israel, porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, Aquelos, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amor, e não andaram pelos seus caminhos para fazer o que parece reto aos meus olhos, a saber,
os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém, não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias de sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem elegi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Tá bom, até. Aí, nós vamos ler, continua lendo, continua em 1 Reis, a gente vai ter capítulo 12, do 1 ao 22. Capítulo 12 agora. 12 do 1 ao 22 eu vou ler, tá bom? Roboão foi a Siquém, onde todos os israelitas, Roboão, filho de Salomão, tá? Onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Assim que Jeroboão, filho de Nabate, que estava no Egito, para onde tinha fugido do rei Salomão, soube disso e voltou de lá. Depois disso, mandaram chamá-lo. Então ele e toda a Assembleia de Israel foram ao encontro de Roboão e disseram: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, mas agora diminuiu o trabalho árduo e este jugo pesado, e nós te serviremos. Roboão respondeu: voltem a mim daqui a 3 dias. Então o povo foi embora. O rei Roboão perguntou às autoridades que havia servido ao seu pai, Salomão, durante a vida dele: como vocês me aconselham a responder esse povo? Eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou quem? Os jovens que haviam crescido com ele e estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a este povo que me diz: diminui o jugo que teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que disseste teu pai colocou o jugo pesado, torne-o mais leve, dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhe impôs um jugo pesado e eu tornarei ainda mais pesado. E o pai o castigou com simples chicotes, e eu castigarei com chicotes pontiagudos. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram a Roboão, segundo a orientação dada pelo rei. Voltem a mim daqui a 3 dias. O rei lhe respondeu asperamente. Rejeitando o conselho das autoridades de Israel, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai tornou pesado o seu jugo, e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. E o rei não ouviu o povo, pois esta mudança nos acontecimentos vinha da parte do Senhor, para que se cumprisse a palavra que o Senhor havia falado a Jeroboão, filho de Nabate, por meio do silomita Aías. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a ouvi-los, respondeu ao rei: que temos em comum com Davi? Que temos em comum como filho de Jessé? Para suas tendas, ó Israel, cuide da sua própria casa, ó Davi. E assim os israelitas foram para suas casas. Quando, porém, os israelitas que moravam na cidade de Judá, Roboão continuou como rei deles. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel o apedrejou até a morte. O rei, contudo, conseguiu subir a sua carruagem e fugir para Jerusalém. Dessa forma, Israel se rebelou contra a dinastia de Davi e assim permanece até hoje. Quando todos os israelitas souberam que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a reunião da comunidade e o fizeram rei sobre todo Israel. Somente a tribo de Judá permaneceu leal à dinastia. Quando Roboão, filho de Salomão, chegou a Jerusalém, convocou 180 mil homens de combate das tribos de Judá e Benjamim para guerrear contra Israel e recuperar o rei. Até aqui. Então, a gente teve que ler um pouquinho aqui, um pouquinho mais extenso para a leitura, para a gente entender um pouco dessa história. E agora a gente vai esmiuçar um pouquinho como foi sucedido, né, como foi feito essa divisão. Tá bom? Então, na sua revista, aí na introdução, diz assim: nos registros dos reis de Israel e de Judá, ficou muito clara a soberania de Deus e sua direção total da história.
Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Está em Romanos capítulo 11, 29. Esses registros também revelam a natureza do mundo em que vivemos e do Deus que o criou. Esse mundo e a vida de seus habitantes é regido não só pelas chamadas leis naturais, mas igualmente por leis morais. A infidelidade a Deus, na política ou na família, sempre traz consequências funestas para as pessoas. Veremos tais princípios operando na vida de Roboão. Quem era Roboão? Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor havia escolhido dentre todas as tribos de Israel para nela pôr o seu nome. Sua mãe, uma amonita, chamava-se Naamá. Elas referências. O fato de ele ter uma mãe amonita é repetido, lá em 1 Reis 14, 21 e 31. E tal repetição não deixa de ser sugestiva. Lemos que, ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e etéias, mulheres de nações, que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires os seus deuses. De fato, Salomão foi levado por essas mulheres a cultuar deuses pagãos. A mãe de Roboão era amonita e adepta de Milcom, a abominação dos amonitas. É provável que Roboão muitas vezes visse a sua mãe sacrificando e queimando incenso a esse deus. Embora filho de homem famoso pela sabedoria, Roboão não pediu conselho a Deus como Salomão havia feito, nem mesmo ouviu o conselho dos anciãos que tinha assistido diante de Salomão. Preferiu seguir o conselho dos jovens que foram criados por ele. A divisão do reino. Morto Salomão, Jeroboão, isso causa uma confusão na cabeça, Roboão, Jeroboão, que é quase a mesma coisa, né? Voltou do Egito, onde havia se refugiado para não ser morto pelo rei, e liderou a rebelião contra Roboão. Aproveitando a insatisfação do povo pelos pesados impostos que sustentaram o esplendor da corte de Salomão, os líderes das 10 tribos do norte pediram que os impostos fossem diminuídos. E Roboão solicitou 3 dias para considerar a questão. Aqui a gente está fazendo recapitulando o que nós lemos no texto, correto? Aqui fica um pouco mais claro. Os conselheiros anciãos, de cuja orientação o próprio Salomão havia aproveitado, alertaram que era a hora de diminuir tais cobranças. Os conselheiros jovens sugeriram que fossem aumentadas. Então Roboão assim respondeu aos líderes de Israel: meu pai fez pesado ao vosso jugo, porém eu ainda gravarei. Meu pai vos castigou com açoites, e eu, porém, vos castigareis com escorpiões. Aqui está em outra versão, diferente da minha que eu li. Somos relembrados que o Senhor controla a situação toda, porque o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Continuando, a reação foi imediata. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe havia lhe dado ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Roboão tinha ido a esse encontro para ser feito rei sobre todo Israel. Em vez disso, viu seu reino dividido e boa parte dada a Jeroboão, servo rebelde de seu pai. Roboão mandou seu servo tratar com eles para recolher atributos. O resultado foi desastroso. O rei Roboão enviou Adonirão, chefe do trabalho forçado, mas todo Israel apedrejou até a morte. E o rei, contudo, conseguiu subir a carruagem e fugir para Jerusalém. Roboão tentou reverter o caso, indo à guerra contra as tribos rebeladas, com um grande exército, convocado das tribos de Judá e de Benjamim. Logo o Senhor mandou Semaías, homem de Deus, a seguinte mensagem: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e todo Israel, Judá e Benjamim, dizendo: assim do Senhor, não subirei
nem pelejarei contra os vossos irmãos. Cada um volte para sua casa, porque eu fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Vamos lá, quando se fala casa de Israel, está se falando do reino norte. Quando se fala casa de Judá, está se referindo ao reino do sul, tá bom? Então é muito interessante isso, né? A casa de Israel, casa de Judá, para vocês entenderem, casa de Judá, casa de Israel, as 10 tribos, reino norte. Casa de Judá, as 2 tribos, reino sul. Quais foram as 2 tribos que ficaram em Israel, em Jerusalém, no caso? Né? Reino sul, Judá e Benjamim. Foram as 2 tribos que ficaram no reino sul, junto com Roboão. Junto com Roboão. Roboão reinou no sul, as 2 tribos de Judá e de Benjamim. Jeroboão reinou no reino norte, né? Na parte norte de Israel, as 10 tribos de Israel. Isso aconteceu aproximadamente no ano 932 a.C. Tá? O Reino Unido, que é chamado, né, nesse resumo, são os dos 3 reinos: Saul, Davi e Salomão. Essa ordem. 40 anos cada um. 40 anos Saul, 40 anos Davi e 40 anos Salomão. Isso é chamado Reino Unido. Depois entrou a era de Jeroboão e Roboão. Eu vou fazer um mapinha aqui. Diferentemente desse aqui. Isso aqui vocês podem ver que isso aqui é toda a terra de Israel. Tá? Todo o reino de Israel. Aqui, toda em volta eram reinos diferentes, alguns inimigos, outros que eram de acordo, mas a maioria, na época de Salomão, desses reinos, tinha paz com Israel, porque Salomão se casou praticamente, lógico, antes mesmo da divisão do reino, tá? Porque Salomão se casou com todas essas mulheres. O que houve ali, nessa situação, é que Jeroboão ele era o servo de Salomão, né? E Deus tinha falado para ele que ele receberia as 10 tribos, porque ele já sabia, Deus em sua plenitude, em seu conhecimento, sabe de tudo em nossa volta, o que aconteceu antes, o que vai acontecer depois, porque ele é o passado, presente e futuro, sabe de tudo, ele é que criou tudo. Então ele chegou e falou para ele, ó, eu vou dar para você andar nos meus caminhos, nos meus estatutos, como fez meu servo Davi, eu vou dar os reinos em tuas mãos e no teu trono não faltará descendente. Falou para Jeroboão, servo de Salomão. Por sua vez, Roboão ficaria com uma tribo. Quando se fala de uma tribo, na Bíblia fala, mas foi uma tribo, como é que é 2, aliás? Porque Judá era a maior tribo, Benjamim era bem reduzida. Então, Judá era considerada uma tribo de autoridade. Judá era considerada uma tribo de autoridade. Por isso que na Bíblia só vai falar, dará uma tribo para ele. Ele ficou com uma tribo. Mas quando você vê, tem a tribo de Benjamim e a tribo de Judá que estão juntas quando vai revelando. Então são 2 tribos que estão juntas ali. Então ele fica com essas 2. Porém, Judá é um reino de autoridade, que é da onde sairia o Messias, né? O leão da tribo de Judá. Então, Roboão, ele se negou a tratar o povo com cuidado. O povo já estava revoltado com os impostos que Salomão já tinha colocado sobre eles. Eles já não estavam gostando muito do reinado de Salomão. Já ali no decorrer da história, o povo já estava um pouco insatisfeito por causa dos impostos. Obviamente, o cara se casa com 1000 mulheres. Né? Ele tem 1000 mulheres com ele. Vai precisar ali, né, gente, de dinheiro para sustentar tudo isso. Aí quem paga o preço disso tudo? Né? É a nação. A gente vê hoje, a nossa nação que sempre paga o preço, as pessoas, o trabalhador que paga impostos exuberantes, para poder sustentar um governo que ficam através dos seus luxos e tal, vai ser uma outra questão. Mas a ideia é essa. Tinha que sustentar a minha casa, então tem que aumentar os impostos. O povo já não estava muito satisfeito. O cara está pegando mulher o tempo todo, botando dentro de casa, e a gente tem que pagar. É acostumado a isso que estava acontecendo. Então passou Roboão, em vez dele mudar isso, essa ideia, não, muito pelo contrário. Garoto novo, veio com um monte de ideologia da faculdade, né?
Aí começou a seguir o conselho dos coleguinhas da faculdade, aí começou a querer arrumar problema com o povo, né? E aí piorou a situação. Em vez de tratar com cuidado, com carinho, com responsabilidade, muito pelo contrário, botou mais julgo sobre o povo. E o povo então falou, ó, vou seguir esse cara não. Pegou, a maioria foi seguir Jeroboão. Quando Salomão morre, Jeroboão, na verdade, ele volta. Acontece isso e o povo vai buscá-lo. E Deus já tinha falado para ele que ele seria o próximo rei de Israel, alguém que não era da linhagem de, Deus, de Davi. Jeroboão não era da linhagem de Davi, era servo dele. Tanto é que a gente vai ler aqui que Jeroboão era qual tribo, qual nação, né? Vamos lá, vamos ler aqui. Nós lemos lá no capítulo 11, verso 12. Verso 26. 1 Reis, capítulo 11, verso 26. Lê aí. De onde era Jeroboão? Filho de Nebate, Efrateu, território da tribo de Efraim. Eu tenho. Eu estou falando que ele era, que era de Zereta, do território da tribo de Efraim. Do território da tribo de Efraim. Ele era de Sereta. Tá? Ele não era israelita descendentes da linhagem de Davi. Tá? Capítulo 11, verso 26. Então Jeroboão era de outra tribo, né? Era de outra tribo. Não fazia parte da linhagem de Davi. Ele era servo dele, foi para servir. Tá? E por sua vez, Roboão, que era para dar sequência no reino, fez errado e acabou perdendo a oportunidade de ter alguém na descendência dele posteriormente, pós-Roboão e assim sucessivamente. Então, a ideia... Deixa eu baixar um pouco, eu esquentei muito esse negócio. Então, Roboão ali se rebelou, né? Porém, vamos lá, vamos fazer um mapa aqui. Rapidinho. A gente trabalhar bem isso aqui, para vocês entenderem como é que foi feita essa divisão do rei, tá? Não pode ser aqui não. Então, aqui é o Reino Sul. Aqui é o mar. Aqui é o mar Mediterrâneo ou mar Grande, como é chamado, tá? Lá de cá. Aqui é Israel. Aqui é o Reino Sul. Reino Norte, desculpa. Reino Sul e Reino Norte. O reino aqui embaixo, reinado por... O Reino Norte foi reinado por quem? Reino Norte. Roboão. O Reino Sul. Desculpa, gente, eu estou fazendo a confusão aqui. Reino Sul. Roboão. Reino Norte. Jeroboão. Aqui é Jerusalém. Tá? Capital política e religiosa. Jerusalém. Aqui é Samaria. Isso daqui foi um templo, 2 templos, que Jeroboão construiu no Reino Norte. E a gente vai entender por quê. Aqui, Mar da Galileia, tá? Aqui, esse riozinho aqui, ele é chamado de Rio Meron.
o rio Merom. Rio Merom. Aqui é um templo, mas aqui é lugar, cidade de Dan, da tribo de Dan, tá? Aqui em cima é a tribo de Dan. Essa aqui é a nascente do Jordão, isso aqui é o Rio Jordão, tá, gente? Ó. Isso aqui é a nascente do Jordão, desce para o Rio Merom, vem descendo o Mar da Galileia, até chegar no Mar Morto. Mar Morto. Mar Morto. Aí, o que aconteceu aqui? Aqui 12 tribos, 10 tribos, aqui 2 tribos. Tá? Houve essa divisão, Jeroboão reinando no reino norte e Roboão reinando no reino sul. Aconteceu o seguinte, Jeroboão, Deus deu a promessa para ele, falou, você vai ficar com as 10 tribos e no trono não faltará descendência. Só que o que o Jeroboão começou a fazer? Jeroboão começou a errar. Ele, vendo que as pessoas desciam a Jerusalém, todas as tribos desciam a Jerusalém para cultuar seu Deus, tá? As festas, eles iam ao templo, aqui é Jerusalém, certo? Jerusalém onde ficava o templo, construído por Salomão, local de adoração, de culto ao Senhor. Então todos desciam para adorar a Deus nas festas e tal. Jeroboão não gostou disso. Falou, pô, se esse pessoal ficar descendo para ir para lá, eu vou perder meu reino, de novo. Então, eu tenho que cortar isso aí. Proibiu que as pessoas descessem para Jerusalém e montou 2 templos. Um em Dan, lá em cima, e outro aqui em Betel, Samaria, na região da Samaria. Aí as pessoas começaram a adorar aqui nesse templo deuses pagãos, cara. Ele levou o povo de Deus, além dele se corromper, adorando outros deuses, ele levou o povo a se corromper também. Não deixou as pessoas adorarem o verdadeiro Deus, começou a incultar essa cultura na cabeça de todo o povo e o povo começou a adorar. Aqui em cima, porque o pessoal estava muito lá em cima. Aqui, Samaria era a capital política e religiosa, porque estava na região. Tá? Betel ali estava bem próximo. E Jerusalém também é capital religiosa e política, tá? para o reinado do sul. Então, Jeroboão começou a levar o pessoal a adorar outros deuses. Só teve mais um, que foi descendente dele, de Jeroboão. Depois disso, não teve mais ninguém. Interessante que no decorrer dessa história, eu estava observando o seguinte. Fala, como é que foi difícil para o povo? Poxa, entrou um rapaz no reino, pensem comigo. Entrou um rapaz no reino, filho de Salomão. Ok, linhagem de Davi. Davi, o homem de Deus. Né? E entrou aí veio Salomão e depois veio o filho dele fazendo tudo errado. Eu não vou aguentar isso não. Aí veio Jeroboão, enviado por Deus, que não era da linhagem de Davi, para dar sequência ao reino. Aí como é que fica a cabeça da pessoa? Poxa, será? Né? Pode falar. Eu estou anotando o que você falou, só que eu anotei que foi Jeroboão quem forçou o pessoal a adorar os deuses. Isso aí. Jeroboão levou as 10 tribos a adorarem outros deuses. Tá? E aí, gente, o que aconteceu? Voltar aqui o raciocínio aqui que acabou. Muita informação? Não, fica tranquilo. Quem quiser me interromper, pode interromper. Eu que pego no tranco mesmo, é difícil para mim, tá? Eu tenho esse problema. Então, deixa eu baixar um pouco mais isso aqui. Aí veio o jovem, né? Da linhagem, como é que fica a cabeça das pessoas? Será que eu sigo Jeroboão? Porque foi um homem que Deus separou. Será que eu sigo Roboão, que é filho de Salomão, neto de Davi, da linhagem que Deus colocou para o reino? Ficou ali uma situação muito difícil para as pessoas. Entende como é que isso acontece nos dias de hoje? Complicado. Eu lembro, eu tenho 2 conhecidos meus que antigamente estavam numa igreja, vou falar aqui, estavam na Assembleia de Deus, firme lá, e tinha uma galera, tá? E eles saíram da Assembleia de Deus por causa de um rapaz que estava como diácono, começou a fazer ali uma coisa lá na igreja e tal.
montou uma igreja diferente e não foi consagrado pelos pastores da Assembleia, porque não concordava com a atitude que ele estava tomando dentro da igreja. Ele pegou, botou a culpa nos pastores, saiu da igreja, montou a igreja dele, foi procurar um conhecido para poder consagrar ele como pastor, para que ele pudesse ser pastor daquela igreja. Irmãos, eu fui nessa igreja convidado por esses conhecidos. Gente, sabe o que você olhar e sentir algo muito pesado dentro da igreja? Algo pesado dentro da igreja, olha que loucura. Eu senti, irmão. Falei, gente, isso não tá legal, tá um negócio muito estranho aqui dentro. Muito estranho, muito estranho. Aí, as coisas meio loucas. Esses dois conhecidos meus, com o tempo, eles foram começando a mudar. Irmãos, psicologicamente, eles ficaram extremamente abalados por estar seguindo aquela igreja, aquela liderança. Quem teve que tratar eles depois foi o pastor Neil Barreto, que é conhecido aí. Ele, depois foram para a igreja dele, depois de muito tempo, quem tratou psicologicamente, porque eles estavam totalmente entrando num momento de depressão, espírito de loucura, irmãos. Espírito de loucura. Eles estavam totalmente, não conseguiam, conversava coisa com coisa. Toda vez que eles iam lá, na época que eu tinha um salão, eles iam lá, conversavam com a gente. O que aconteceu com eles? Coisa estranha, cada pensamento, não sei nem explicar, mas era um espírito de loucura. Você vê o problema que é de uma divisão. Quando alguém pega, não, vamos fazer um negócio aqui, vamos sair daqui, a gente faz a nossa liderança, a gente faz o nosso ministério aqui. Quando isso não é orientado por Deus, quando isso não tem a direção de Deus, como é que as pessoas ficam doentes ao ponto de perderem as suas vidas, que às vezes parece ser uma coisa simples e acabam tendo consequências gravíssimas por conta de divisões. Né? Então, isso aqui a revista vai tratar um pouco e a gente vai estar lendo isso. Então, Deus nunca quis que isso acontecesse, divisões fossem feitas. Foi Deus que dividiu, porque Deus falou para ele ficar com as 10, ele dava só uma tribo. Não. Deus já sabia que certas coisas iam acontecer. Tem coisas que são condicionais, outras são incondicionais. Deus permitiu com que Jeroboão fosse rei sem condições. É incondicional. Você vai... com condições. Jeroboão foi com condições. É o seguinte, ele falou o que para ele? Olha só, se você seguir os estatutos que eu dei para o meu servo Davi, na sua cadeira, né, no seu trono, não faltará descendência. Então segue os meus mandamentos, segue os meus conselhos, que você vai ser bem sucedido e a tua posteridade também. Para Roboão ele falou assim, ó, eu vou deixar uma tribo com ele por amor ao meu servo Davi. Só por isso. E continuou. Então aqui foi incondicional. Aqui teve condições, condicional. Aqui foi sem condições. Porque Deus tinha um plano e projeto que da onde sairia o rei de Judá, o rei de Israel, da linhagem de Davi, Jesus, o filho de Davi, descendência da dinastia, sendo rei por legitimidade, da descendência de Davi, da onde o Senhor tinha prometido. Então, aqui foi incondicional. Porque Deus já tinha projeto e planos para esse lugar. Mas Deus estava cuidando do seu povo. Só que aí o que aconteceu? O povo todo se perdeu. O Senhor castigou aquele povo. Permitiu que os babilônicos viessem. Primeiro aqui foi Sisaque, o rei do Egito, veio, deu uma surra em Judá. Não aniquilou totalmente, porque, como eu disse, o Senhor tinha planos e projetos para esse lugar. Mas foi pesado o jugo de Sisaque sobre o povo de Judá e Benjamim. Já lá em cima, as 10 tribos que foram perdidas até hoje. Onde estão as 10 tribos de Israel que sumiu? Né? Justamente desde a divisão do reino, que é onde foram levados para a Babilônia através de Nabucodonosor, que invadiu Israel pelo norte, porque lá em cima é o Líbano, a Síria, antigamente é o Iraque, né? Onde era a Babilônia. Então eles vieram do norte, invadiram pelo Líbano, entraram aqui, tomaram a cidade e levaram todos eles cativos. Aí se durou 70 anos de cativeiro. Né? E aí, aqui embaixo, continuou toda a trajetória do reino dentro dessa divisão. Então, as 10 tribos que ficaram lá em cima foram Rúben, Simeão, Levi, Naftali, Isacar, Zebulon, tribo de José, que é dividida em duas, no caso, Manassés e Efraim, são os filhos de José. Embaixo, Judá e Benjamim. Tá bom? Até aqui tudo tranquilo, gente? Entenderam? Tem alguma dúvida? Davi, Salomão, não,
Saul, Davi e Salomão. Nessa ordem. Saul, Davi e Salomão. Tá? Reino Unido. Reino Unido. Ok? Então vamos aqui na revista. É bom a gente passar essa parte geográfica para a gente entender como é essa divisão, tá bom? Pode falar. Para como influiu essa idolatria de Jeroboão, e lá na frente, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ela ainda tem dúvida onde adorar, e ela pergunta, né? Onde devemos adorar? Em Betel ou em Jerusalém? E Exatamente. Jesus dá uma resposta que diverge das perguntas. Perfeito que o pastor já estou consagrando o irmão Paulo. As duas estabelecidas. Não foi sangue nem carne que te revelaste. Então, olha só. Muito bom que ele falou nessa questão de samaritano. Entende por que da divisão entre judeus e samaritanos? É justamente por causa dessa divisão. Porque Judá considerava o povo lá de cima pagão. E aí Samaria, ela ficou considerada um lugar pagão. Aí você vai ver diversas vezes ali no Novo Testamento o Senhor e os discípulos falando sobre os samaritanos. O próprio João quis mandar fogo do céu porque os samaritanos não estavam querendo deixar Jesus entrar pela cidade para poder encurtar os dias onde ele queria chegar. Aí você, o que é que a gente ore? Hã? O judeu chamava ele de cães, né? Cães. Jesus, para amenizar um pouco, chama de cachorrinho. Exatamente. Então, aí você tem a parábola também do bom samaritano. Né? Passou o levita, passou tal. Aí vem um samaritano. O Senhor estava sempre mostrando que os samaritanos são os seus irmãos. Vamos parar com isso. Essa divisão foi feita lá, mas não é para isso continuar. Quebrem isso no coração de vocês. Então, o Senhor sempre colocando que os samaritanos... Tanto é que ele aparece como uma mulher samaritana. Cara, era muita loucura na cabeça dele. Cara, que esse cara está falando com uma mulher samaritana ainda. Né? Então, assim, entender essa profundidade naquele tempo ainda foi fácil para os discípulos não, irmãos. Mas Jesus estava ali e tal, como quem dera eu estar lá com Jesus, a gente tem essa coisa, né? Eu não faria assim, eu não faria que nem Pedro, faria que nem João, faria que nem Eva, faria que nem Adão, faria, somos seres humanos igual a eles. Faria. Né? Da comunicação, né? Por exemplo, poder estar aqui e estar estudando sobre tudo que aconteceu. Eles era muito difícil, até o acesso deles aos pergaminhos, né? Era difícil. Então, agora, nós aqui, com toda essa tecnologia, com todas essas informações, a gente às vezes, né, tem uma aula e fala, pô, agora que eu estou entendendo. Imagina eles naquela época, sem esse acesso à informação. Sim. Uma justiça para cada tempo, né? Interessante isso que está falando. Isso vem do Antigo Testamento, que não tinha Espírito Santo, aí depois vem na época dos apóstolos, o acesso à informação, né? Então, por isso que a palavra de Deus vai ser, todos pecaram e ninguém todos pecaram, estamos da glória de Deus. Então, você vê que todos nós ali temos responsabilidade, cada um em seu tempo. Então, há uma justiça de Deus sobre nós, não vai ter como a gente argumentar, não tem argumento. Em seu tempo, todos tiveram acesso, naquele tempo, a informações que cada um entendesse no tempo que viveu. Então, o Senhor foi muito justo com isso, para cada um de nós. No tempo dele, o próprio Cristo se revelou, né? O próprio Deus se revelou na forma humana, através de Cristo, para poder explicar para eles. Né? Então, isso é tremendo que o irmão falou, tá? É uma profundidade muito grande, que inclusive dá até um seminário. Né? A nova situação, vamos ler aqui na revista. A nova situação, as tribos de Judá e de Benjamim continuaram sob o domínio de Roboão. Já havia sido prometido pelo Senhor que 10 tribos seriam dadas a Jeroboão. Os sacerdotes e os levitas de todos os distritos de Israel apoiaram Roboão. Os levitas chegaram até a abandonar as suas pastagens e seus bens e foram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os haviam rejeitado como sacerdotes do Senhor.
É bom notar a movimentação dos que seguiram Roboão. Os levitas, que teriam terras para o próprio gado perto das cidades em que habitavam, abandonaram tudo a fim de continuar cultuando a Deus em Jerusalém. Os que estavam dispostos a buscar o Senhor, Deus de Israel, mesmo sendo das tribos que escolheram Jeroboão, também foram para Judá, a fim de continuar servindo Deus ali. É isso que eu falei para vocês aqui, quando ele sentia ciúme, que o pessoal desceu, ficou com inveja. Não vamos acabar com isso aí, né? Então, irmãos, a gente vive um tempo, inclusive, a gente está falando da questão da divisão, que eu dei um exemplo aqui de uma família que eu conheço, mas isso acontece por coisas simples. Quanto divisão teve nesse momento de eleições aí, né? Isso aí foi um momento muito difícil para a igreja. Filho. O bispo costuma até falar no altar que foi um inferno isso, mas foi um inferno mesmo, cara. Foi um inferno isso. Foi coisa de Satanás mesmo. Ele estava cegando o entendimento das pessoas. A gente não vai entrar em detalhes. Mas é muito espiritual, né? Não, tudo bem. Cada um pensa o que achar melhor. Mas se a gente olhar pelas entrelinhas, que muitos deixaram de olhar pelas entrelinhas, na profundidade, calma aí. Aqui, irmão, entenda uma coisa. Eu admiro muito o Léo Henrique. Ele tem muito cuidado com as coisas. Já reparou, pastor? Ele tem muito cuidado. Eu admiro esses cuidados. Por quê? Um exemplo aqui, grosso modo, vou dar esse exemplo. Você posta na internet, não estou falando que é errado, tá? Eu estou dando um exemplo para vocês. Mas a gente posta na internet, eu, Liés, vou postar na internet, eu estou lá viajando numa praia, Cancún, oh Deus. Estou lá, a pessoa que está em depressão, ou uma pessoa que está vivendo um momento difícil, quando ela olha aquilo ali, ela não vai invejar. Claro que a gente tem um monte de invejosa e tal, que isso é outra história. Mas a pessoa vai olhar e fala, como eu queria viver isso. Não tem nem um pouco disso, né? A pessoa está em depressão, está vivendo um momento difícil na vida dele. Quando ela olha aquilo, ela se sente mal. Porque ela queria estar vivendo pelo menos um pouquinho daquilo ali. Então, isso dói, meu irmão. Não estou falando que é errado a gente postar fotos no Cancún, não. Se você for para Cancún, me chame, tá? Então, assim, eu estou falando que depende do que a gente fale, dependendo do que a gente poste, dependendo de como a gente age, a gente destrói uma vida. Às vezes, é por isso que quando a gente fala tanto, a gente está lá na portaria, quando vê o irmão, aperta a mão dele, né? A gente sempre, né, na reunião de ministros, de diácono, fala com ele, trata ele bem. Porque, de fato, a gente não sabe como é que a pessoa está. Existe um estudo chamado rapport. Já falei sobre isso aqui na sala? Não sei. Esse estudo chamado rapport se colocar, não é somente se colocar no lugar de outro, não é empatia. Há uma profundidade muito grande nisso. De você, aí tem algumas técnicas e tal, mas isso não importa. Mas quando você pega essa técnica rapport e você entrelaça ela com o cristianismo, mas sem ser coach, porque também os coaching utilizam muito de algumas técnicas psiquiátricas, psicológicas, essa questão do rapport, para poder falar de prosperidade. Mas quando você olha na íntegra, e você olha detalhe por detalhe, eu tive um treinamento desse no trabalho, uma mulher que era da professora da UFRJ, foi formada na UFRJ e tal, e depois, agora ela está dando aula na ESPN, eu acho, uma faculdade aí mais famosa que tem, e muito boa. E ela foi lá no nosso trabalho, lá na equipe, fazer uma palestra. A RH chamou e tal. Olha que coisa sensacional. Que coisa incrível. E eu olhava as pessoas em volta, um ou dois se sensibilizavam quando ela falava. As pessoas estão muito insensíveis a entender como cuidar do outro. Teve um treinamento que eu fui dar, num contrato, tem, né, uma supervisora que ela é muito autoritária. Muito autoritária. Eu já vinha percebendo aquilo, só que a gente vai tratando muito, né, com as coisas. O contrato é dela. Qualquer coisa que acontecesse no contrato, que um agente dela, né, um segurança dela, da equipe dela, entrasse em contato comigo para falar assim, poxa, cara, tem como tu ver minhas férias aí para dezembro? Fala com a sua supervisora.
Conversa com ela, se for o caso, e ela entrar em contato comigo, aí eu entro para ajudar. Você precisa ver com ela, porque eu já conhecia ela. Apesar que isso é o certo fazer, com todos. Mas eu estou dando um detalhe que se pedisse uma bala para mim e não comunicasse a ela, rapaz, Segunda Guerra Mundial. Um problema gravíssimo, porque era autoridade, não era liderança. Há uma diferença muito grande de liderança e autoridade. Muito grande, distante demais. E aí, vou fazer um treinamento lá e tal, quero fazer um treinamento com meus agentes, pá! Ok? Vou fazer um treinamento. Chamou o pessoal da limpeza lá e tal, toda a equipe do prédio. O rapaz fez o treinamento dele, o outro fez o treinamento lá de segurança do trabalho, também fez. E aí, vamos dar agora para a portaria, que a portaria é o pessoal que a gente tem mais problema com a portaria, que são os agentes. Só que a equipe lá, eu me dou muito bem com a equipe deles, graças a Deus com todo mundo, mas tem lugares que você tem mais intimidade, assim, né, de conversar, de ficar mais tempo batendo papo, e os caras gostam muito de mim. E aí, por sua vez, o vice-presidente da empresa, estava nesse dia, e ele não sabe de nada que acontece na empresa, que o pai dele sabe, mas ele finge que sabe. Esse detalhe, sabe aquele filho do dono? É isso aí. O filho do dono, né? Então, aí ele chega lá, tipo assim, o que o supervisor passa para ele, aquela imagem que ele faz na hora que o supervisor passa para ele. Mas eu, aliás, estou ali todo dia vendo. E pai, batendo nos caras, vocês, ó, a gente vai tomar advertência e tal. Eu falei, gente, que absurdo. O pessoal assim, não vai ouvir. O cara, na cabeça deles, estou ali. Pô, a gente trabalha pra caramba, tudo bem que a gente mas o cara vem aqui para bater na gente? O cara batendo, não vai ouvir, irmão. Aí, como é que Deus faz as coisas? Aí ele chegou para mim, eu só ouvi no treinamento, falei, aliás, agora é a vez do Léo dar o treinamento, fui lá, falei, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho de vocês. Não estou falando pela glória de mim não, tá, irmãos? Estou falando que eu aprendo com o Evangelho. Eu estou falando com que Deus revela para mim atrás. Se eu estou estudando, alguma coisa tem que acontecer. Se eu estou me aprofundando na Bíblia, o Senhor vai se revelar a mim. Então eu tenho que praticar aquilo que eu poderia muito bem ficar quieto, não ir no treinamento, não falar nada. Mas aquelas pessoas precisam de cuidado. Ali não é igreja, não é nada, mas são pessoas. E eu sou a igreja. Então eu tenho que cuidar daquelas pessoas. Então quando eu falei para eles, no primeiro lugar, comecei a falar, comecei a elogiar um, elogiar o outro. Depois eu vou entrar, pessoal, agora a gente precisa ficar um pouco mais cuidadoso com o horário, porque quando você rende o colega já está 12 horas trabalhando. Então se você passa meia hora, pode estar 12 horas, por meia hora, 1 minuto e já quer ir para casa. Então, a gente precisa ter mais cuidado com o colega da noite. O colega da noite está lá, então, já tem trazer. Não, mas você, e pá, e apontando. Eu estou vendo a cara do presidente e da coisa assim. No dia do treinamento que a mulher foi dar, que surra que eles tomaram. Porque foi exatamente o que eu falei. Olha como é que Deus faz. Através daquela mulher. Ela ficava assim, do lado dela, ela ficava assim. Eu falei, glória ao Senhor. Porque são pessoas. As pessoas precisam ser cuidadas. Aí, depois o presidente chegou para mim, o vice-presidente chegou para mim, pô, Léo, a tua palestra aquele dia foi parecida com essa da mulher. Eu falei, ô Alisson, me perdoa. O que foi feito naquele dia, até entendo que você não está por dentro, mas eu estou lá todo dia. Tinha que ter falado comigo primeiro. Porque eu estou todo dia lá. Eu vejo o tratamento. Eu vejo como é feito. Aquilo para mim não foi treinamento que vocês deram. O treinamento foi do menino lá da coisa. Agora, com desculpa, com todo respeito ao senhor, à empresa, o senhor não deu treinamento. O senhor bateu neles. Ele eu dei mole e tal, ele é tudo, sabe? Dei mole aquele dia, eu falei, pois é, então conversa comigo. Então, tem coisas que a gente precisa entender no universo que a gente vive, o que está acontecendo. Às vezes você vê um diácono indo com a pessoa, aquela pessoa, você está mal com aquela pessoa, sei lá, não teve empatia com ela, mas o diácono está conversando, daqui a pouco o diácono vai conversar com você, pô, irmão, aquele irmão ali, cara fechado, todo sério e tal. Aí o diácono está conversando, pô, aquele cara, eu não gosto daquele cara, o cara chega uma... Pô, irmão, mas tu sabe o que está acontecendo com ele? O cara perdeu a filha mês passado, a esposa entrou comigo, entrou de canto e falou, caraca, eu estava julgando a pessoa. Pois é. Então eu estou tratando esse irmão aqui já tem mais, sei lá, 2 meses, 3 semanas, e tem acontecido com ele. Por isso que ele tem essa cara fechada, ele é tudo, não aperta a mão de ninguém, trata as pessoas meio assim, porque ele está sofrendo, ore por ele. Entende a leitura que a gente tem que fazer? E que a gente precisa ter esse olhar? Não adianta só falar de Jesus, não adianta somente vir para a igreja, enfim. A gente precisa ter esse cuidado que a sociedade hoje está assim, meus irmãos. E a gente precisa ter isso. Irmãos, para a glória do nome do Senhor, por misericórdia de Deus, eu tenho tentado, irmão, todos os dias observar isso.
E esse estudo eu não conhecia. Isso foi agora, tem, sei lá, 3 semanas. Eu não conhecia esse estudo. Eu achei aquilo fantástico, a forma que ela colocou, que ela falou, dei parabéns. Eu falei, olha, que aula que a senhora deu. Ela não é crente, mas foi usada por Deus ali. Foi um instrumento do Senhor. Falei, olha que aula que a senhora deu, só para a gente dar esse material, não queria dar uma material na faculdade. Não, você tem que fazer a faculdade. Amém. Mas aí eu comecei a pesquisar por mim na internet. Pá, ficava, minha filha dormia, eu ficava lá. Chega que estou fazendo os slides disso, se Deus quiser, tiver uma oportunidade de falar disso aqui na igreja. Fantástico, Senhor, como é que tu é lindo, como é que tu é maravilhoso. Hã? Rapport. Deixa eu ver se eu lembro aqui como é que se escreve, gente. Acho que é 2 pés. Eu acho que são 2 R. Rapport. Eu acho que é. Eu acho que é isso, é 2 R's, tá? Eu acho que é isso. Ó, R-A-P-P, minha letra aqui também é uma benção. R-A-P-P-O-R-T mudo. Rapport. É uma palavra em inglês, tá? Hã? Você bota assim, de empatia, bota assim, tá? Aí são técnicas que vendedor usa muito também para trazer clientes e tudo mais e tal. Mas é interessante você ler. Vai já. A gente faz por trás da igreja. E quando está ali, a pessoa vê nem. Lembra a pessoa nem chutando pedra, cabisbaixa, pô, pastor Jesus, bom dia. Aí minha esposa, como ela mais pega as irmãs, abraça as irmãs, elogia as irmãs, ela tem um sorriso, que a pessoa da igreja levitando. É isso aí. Quer dizer, é uma simples recepção. Né? Tá dentro disso. É simples recepção. Pô, irmão, tudo bem? Dá um abraço, Deus abençoe. Já muda o semblante. Acabou. Agora tem pessoas que tem espaço, irmão, a pessoa não passa um semblante carregado dentro da igreja de nenhum jeito. Vai ser um jeito que vai ser transformado pela palavra, pelo louvor. Mas é porque eu comecei a trabalhar na portaria, lá no portão, falando do index ali. Olhando na portaria lateral, Deus abençoe, tudo bem? A pessoa muda o semblante. Ficar muito ligado com isso. A gente, aqui na igreja, a gente precisa de treinamentos assim, tanto na parte da... Estava até conversando com o Oswaldo, da gente fazer um treinamento, porque assim, um treinamento da parte de segurança da empresa, porque nós somos diáconos e ministros. Quantas coisas aconteceram aqui na igreja, irmãos? Que a gente poderia saber lidar melhor com esse tipo de procedimento, né? Os bandidos que entraram aqui dentro, não vai encarar ninguém. Mas como você vai agir numa situação dessa? Tem gente que vai sair voando, se esconde debaixo da cadeira. Né? Tem coisa que a gente precisa... Se você for enquadrado, se o cara for fazer alguém de refém, como fez os pastores, o que fazer numa situação dessa? Tem todo um treinamento de como se comportar sem colocar a sua vida e do colega, da pessoa que está do lado em risco. Tem como. Você agir. Você não vai prender ninguém. Você só vai agir para deixar aquela pessoa calma numa situação dessa para que não venha se agravar aquele problema. Tá? A ideia é essa. Então, e além dessa toda essa parte de cortesia, que a gente chama, que é o concierge. Vocês sabem o que é um concierge? Vocês sabem o que é. Concierge é aquele cara do hotel que resolve tudo para aquele cliente que chega. O cara chegou no hotel, não sabe onde tem um restaurante, não sabe como pede Uber, onde pega o táxi. O cara já chega com tudo. Fala, caraca, esse cara, tudo que eu estou pensando, o cara chegou aqui e me deu. É isso aí. É o que a gente precisa ser como igreja. Oh, caraca, o cara... Que coisa fantástica. Olha que exemplo de cristão, que exemplo de crente, que exemplo de igreja. A igreja é isso. A igreja é isso. A igreja precisa ser isso, principalmente no tempo que a gente vive. Né? Mas todo mundo está olhando para a gente com um olhar assim, pô, misericórdia, isso é crente? Né? Então, a gente... Total. Quando eu bati o pé a primeira vez, a Lígia e o Alex, Alex Márcio. Lígia e o Alex, caraca, acho que... Um sorriso de orelha a orelha. Nunca me vira. Ai, mano, como é que você pode ter essa pessoa não me vira? Como é que eu tô? Tem sorriso na foto do olho. Aqui não tá tipo. Aqui recepção maravilhosa. Querendo chegar aos filhos, pô, não. Você pode ter a pessoa dar um abraço. Eu acho assim, ganhar um rosto, Sim, lembro. Aquele me cativou. Entrei na igreja e falei, não.
A recepção. A recepção. Quem nunca entrou na igreja evangélica, né? Fez isso assim, E a gente, né? E a gente mesmo que todo dia passa, porque nós estamos, estamos fazendo, o Espírito Santo está nos cobrando isso, né? Nesse nosso comportamento. Mas nós que estamos irmãos, aqui dentro, para não se causar esse tipo de divisão, a gente mais ainda precisa cuidar um dos outros nesse sentido, né? Cuidar um do outro. Ver o outro irmão, tá sempre sorrindo, daqui a pouco tu vê o irmão um pouco sério. Às vezes o irmão não quer ouvir, mas não, é sua obrigação, responsabilidade, vamos dizer assim, responsabilidade, em ver o irmão Paulo, né? O irmão Paulo está lá. Tá tudo bem com o senhor? Tá tudo bem, meu filho. Aí ele vai. Aí quando ele fala isso, você senta e chora junto. Chora junto. Ó, irmão, então vamos se consolar, porque o senhor me ajuda, eu te ajudo. Vamos lá. Aí aconteceu. Entendeu? Então, assim, eu chego lá e falei, tá tudo bem com o senhor? Tá indo. Você senta do lado dele. Você já sentiu que ele quer falar alguma coisa. Aí se ele chegar e falar, tá tudo bem. Tranquilo. Vi que ele não quer conversa. Amém. Vou orar por ele. Mas você persistente, Deus te dá esse tato, o Espírito Santo está em você. De perceber isso, meu irmão, no olhar dele, da forma que ele vai falar, como ele vai agir, contigo para te dar liberdade de falar ou não. De ser abraçado ou não ser abraçado. Porque também, às vezes, as pessoas também têm aquela coisa de abraçar todo mundo, isso é legal, mas acaba abraçando também demais. Então, né? Então tudo tem que ter um controle, tudo tem que ter um limite, tudo tem que ter sabedoria. Se não tiver sabedoria, peça ao Senhor, Ele dá. A palavra vai dizer isso. Quem não tem sabedoria, peça que será dado. Então você pede sabedoria ao Senhor, será concedida sobre a sua vida. Senhor, me dá sabedoria para cuidar da igreja, me dá sabedoria para cuidar das pessoas que estão à minha volta, para que eu possa perceber cada detalhe, cada movimento. Que o teu Espírito Santo que há em mim se revele, que a minha visão abra para esse sentido. Tudo que o Senhor, que você pediu ao Senhor, é dado, principalmente quando é para que o nome dele seja honrado e que o reino cresça. Isso é a autoridade que ele nos deu, irmão. Você tem uma autoridade sobre a sua vida. Ele nos deu gratuitamente. A Bíblia nos revela que ele nos deu isso para que o reino seja cumprido. Olha, a gente pede tanta coisa. Senhor, me dá um carro, me dá uma casa, me dá isso, cura, libertação, tal, tudo isso é nobre, mas pedir para ele, para que o reino dele avance, olha só. Buscar primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Senhor, eu quero que a minha vida seja para glorificar o teu nome. Eu quero que a minha vida seja transformada a cada dia nesse processo para que o teu reino cresça. Para que as pessoas que estão indo para o inferno sejam retiradas desse caminho para se voltar ao caminho da cruz. Para que o alvo seja Jesus. E eu quero me colocar à disposição para isso. Me ajuda, me dê sabedoria, me dê força para eu conseguir cumprir com esse propósito. Irmãos, pode ter certeza que você vai ter isso. Ao acordar de manhã, você vai se sentir diferente. Hoje eu estou preparado para isso, nessa guerra. E isso acontece comigo todos os dias, irmão, porque eu lido com pessoas, eu preciso disso. Eu falo essa experiência com vocês porque eu tenho buscado isso, porque eu preciso lidar com as pessoas. E como lidar com as pessoas, o liés, pela força do meu braço, não vou conseguir, estou ferrado. Então eu preciso disso. Todos nós aqui precisamos disso. Deus tem propósito para a vida de vocês. Deus chamou vocês para cuidar de quem? De pessoas. Deus nos chamou para cuidar de pessoas. Então que possamos ter essa direção, né, irmãos? Amém. A idolatria de Jeroboão, a idolatria e a derrota de Roboão. Antes disso aqui, a gente tem testemunhos, né, na nossa vida. Temos testemunho, eu mesmo contei um testemunho agora na igreja há pouco tempo, de coisas que foram passadas na nossa vida e que às vezes são reflexos, eu já falei isso aqui em aula, de coisas dos nossos pais, né? Chegou a conversar sobre isso, sobre coisas que aconteceram lá atrás, e muitas coisas a gente acaba tendo um pouco desses reflexos da nossa criação. Será que isso uma coisa eu pergunto para vocês, isso às vezes repercute de forma negativa na nossa vida? De fato, né? Ou de forma positiva ou de forma negativa, né? Então, isso também aconteceu muito por Roboão ver muito o que o pai fez, né? E a gente vem falando disso, isso aconteceu muito de geração por geração, desde lá de Abraão, né? Que aí veio depois Isaac, veio Ismael, aí teve aqueles problemas de famílias, Abraão dava mais valor a Isaac do que os outros filhos, aí começou a se criar todos os inimigos de Israel. Olha as consequências hoje que nós estamos vendo da guerra.
Isso por causa de falta de união, irmãos. Por causa de divisão. Foi feito divisões. Quando você demonstra, que nem o Abraão fez, que amava mais o filho do que os outros, causou-se uma divisão. Causou-se uma divisão com as 12 tribos de Israel. De Jacó. E você vai ver depois lá Isaac, né? Jacó, você vai ver todos os filhos, você vai ver José, através de um cuidado. Eu digo não, de Abraão mesmo, quando começou a cuidar de Isaac, mais do que os outros filhos. Depois veio Jacó e cuidou também mais de José do que os outros filhos. Né? Foi tudo na sequência, tá certo? Tudo na sequência ali. E depois você vai ver Salomão, você vai ver Davi não cuidando da sua casa, dos seus filhos, você vai ver Salomão com um monte de mulheres se idolatrando, um monte de deuses. E o filho começa a ver um monte de coisa, como a Bíblia vai falar, provavelmente o filho viu a mãe, que era moabita, adorando os deuses, acendendo incenso, em algum momento pode ter visto isso. Tem até uma passagem, agora eu não lembro qual é a passagem, mas tem até uma passagem na Bíblia que fala sobre essa questão, né, dos pais não causarem ira nos filhos. E você falando disso, eu me lembrei dessa passagem, porque, tipo, desde que a gente pode se lembrar, assim, eu lembro mais com José do Egito, né? José. Que ele foi jogado na cova, depois ele foi vendido e tal. Perfeito. Eu confundo muitas histórias. Nessa história, tipo, quando eu conheci essa passagem dos pais, e quando eu conheci a história, né? Na verdade, quando eu conheci a passagem, eu já conheci a história. Mas foi quando eu consegui ter um entendimento melhor dessa questão de não estarmos provocando, como pai, de não estarmos provocando a ira dos nossos filhos. Não é tipo, como hoje em dia, né? Que, tipo, qualquer coisa que você, eu acho que foi você que falou, não foi? Tipo, qualquer coisa que você faça como pai hoje em dia, você não pode. Você fala, vou te denunciar, vou te processar, vou isso, aquilo. E não é essa questão, né? A Bíblia traz que gente, é muito abrangente, mais abrangente, né? É muito mais abrangente do que a gente pode pensar, do que a gente vê nos dias de hoje sendo coisas absurdas. Tipo, sei lá, um fio de cabelo, você tem um problema com seu filho, entendeu? Entendi. Não, perfeito, Yasmin. Exatamente, a Bíblia retrata o Roboão é um exemplo de que os pais provocarem a ira, né? Como os outros filhos que eu te dei exemplo aqui. Provocar a ira é um processo de provocar algo no coração dele que futuramente vai trazer consequências. Perfeita a colocação de Yasmin. Então, assim, aí vamos ler aqui, ó, que a gente separou aqui, a idolatria e a derrota de Roboão. A Escritura registra sobre o Roboão. Fez ele, deixa eu botar meu óculos aqui, fez ele o que era mal, portanto não dispôs o coração para buscar o Senhor. Isso teve péssima influência no reino de Judá, reino sul. Judá fez o que o Senhor reprovava pelos pecados que cometeram e despertaram a sua ira zelosa mais do que os seus antepassados tinham feito. Também construído para si altares idólatras, colunas sagradas e postes sagrados sobre todos os montes debaixo de todas as árvores frondosas. A arqueologia agora achou muitos deuses debaixo de muitas árvores, muitas oliveiras, tá? Muitos, mas muitos mesmo em Jerusalém. Ou seja, comprovando que esse tempo aqui foi o tempo da dinastia do reinado de Roboão. Havia no país até prostitutos cultuais. O povo se envolvia em todas as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Tendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Então aqui a Bíblia vai dizer que a consequência inevitável foi o castigo da parte do Senhor. Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, Faraó, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. O profeta Semaías transmitiu a mensagem de Deus a Roboão com toda a gente que se refugiara em Jerusalém. Assim diz o Senhor, vou me deixasses a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Com isso, houve arrependimento e confissão, e o Senhor atendeu. Humilharam-se, não os destruirei. Antes lhe darei socorro para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Porém, serão os seus servos para que conheçam a diferença entre a minha servidão
e a servidão dos reinos da terra. Sisaque, rei do Egito, não destruiu Jerusalém, mas levou como despojo todos os tesouros do templo e do palácio real. Então, essa é a desobediência, o que desobediência causa, né? A gente falando de testemunho, de coisas que aconteceram através de situações que nos permitimos lá atrás, aqui A gente vai dizer o seguinte, que ninguém ele é refém da história e que pode reescrever. Né? A pessoa ela pode ter uma vida totalmente errada lá atrás, de ser influenciada por problemas que os pais causaram no passado, tudo que ela viveu no passado, ela pode reescrever a sua história com o Senhor. Né? A maioria dos irmãos aqui tem história, se não todos, tem história reescrita, né? Pela mão do Senhor. A gente está falando aqui, né, não sei se foi aqui que a gente começou, mas a pessoa fala assim, o cara foi um ex-traficante, o cara foi esse agora está na igreja. Né? O diabo sempre vai usar isso, né? Apontar, a dizer que você era sempre um ex alguma coisa, e hoje você é crente. Mas Deus é que reescreve a nossa história. É melhor continuar no que estava ou viver de forma diferente debaixo da graça do Senhor. É continuar como você, acusador, ou ser diferente de você buscando o melhor para o mercado crescer. Ou ficar onde você está, estagnado, parado, sempre apontando dentro para os outros. Estou falando da pessoa, não, estou falando do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Eu brinco lá com os meninos quando a pessoa fala assim, tu era isso, para que ele fala, tá vendo o diabo dando testemunho de você? Tu era. É isso aí, passado. Tu era, não é mais. Isso aí. A desobediência de Salomão levou à divisão do povo de Deus. Hoje, se a liderança da igreja não estiver buscando a Deus, avaliando tudo para ver se a vontade de Deus está sendo seguida, acontece divisões. E a solução para elas não é política, mas espiritual. Haja vista a atuação de Paulo para sanar as diferenças na igreja de Corinto. Em todas as crises do reino de Romão, Deus mandou profetas para orientar, homens de Deus para aplicar a sua palavra às circunstâncias do momento. Hoje não é diferente. Deus deu homens com dom, cada um de nós aqui, homens e mulheres, com o dom de expor e aplicar a palavra à realidade da igreja. Assim como os profetas orientavam os reis de Israel e de Judá para seguir a Deus com fidelidade, os ministros da palavra precisam atuar hoje. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para o quê? Edificação do corpo de Cristo. Deus nunca esteve ausente da vida do seu povo. Depois de cada desvio, houve intervenção divina para sanar a situação e para assegurar que os apóstolos que os propósitos de Deus para eles se cumprissem. Hoje também o Senhor está atuando, corrigindo, orientando, abençoando. Portanto, ouçamos o que Ele diz, obedeçamos a sua vontade e buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. Amém. Amém? Amém. Então vamos manter unidos. Em unidade, em amor, em respeito, em cuidado. Lembre-se que a igreja ela apegos, as mãos, atomés, mas somos o corpo de Jesus, separados por Ele, para ir pregar, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Vamos
Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que nos deste, por essa oportunidade de começarmos o nosso dia na Tua casa, cultuando, louvando e ouvindo, Senhor, a Tua palavra, porque esse estudo, nós temos certeza, é o Senhor falando conosco. Ensina-nos, Pai, a melhor maneira de nos comportarmos com nossos irmãos, com os visitantes. Ensina-nos, Pai, a sermos mais que altruístas, Pai, para entendermos e vivermos com o meu irmão, com a minha irmã, a sua dificuldade e ela também viva a minha dificuldade. Abençoe, Senhor, a vida do Liés, nosso professor, que a cada dia o Senhor motive mais, Senhor, a estar pesquisando, estudando e trazendo assuntos atuais para que, através desses estudos, a nossa fé seja fortificada. Ensina-nos, Pai, a ouvirmos e obedecermos a Tua palavra. Prepara-nos agora para o culto que vamos prestar a Ti no santuário. Sim, e que da mesma forma que o Senhor falou conosco aqui nesta sala, o Senhor fale com toda a igreja através do Seu altar. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.